No coração de Coimbra, onde Mondego sussurra segredos ancestrais às pedras da universidade, Ana sentiu o mundo ruir com o som de um envelope rasgado. Era uma manhã de outono, o ar carregado com o perfume das castanhas assadas nas ruas empedradas da Baixa, e ela, aos 38 anos, CEO de uma vinícola familiar que exportava os robustos vinhos do Dão para o mundo, segurava nas mãos trêmulas uma carta amarelada pelo tempo. Volto para ti, minha Ana, porque o fado nos une de novo, lia-se em caligrafia familiar e o nome no final, Maria, era como uma faca cravada no peito, reabrindo feridas que ela jurara ter cicatrizado sob o sol inclemente de Lisboa, 10 anos atrás. Ana deixou cair o envelope no chão de mármore do seu gabinete, o eco reverberando como um lamento de fado coimbrão, enquanto do outro lado da porta, Sofia, sua secretária e confidente desde os dias de escola na Sé Velha, batia suavemente, alheia ao vendaval que se aproximava. Sofia entrou com uma pilha de relatórios sobre as novas safras de uva Storiga Nacional, o seu sorriso iluminando o espaço como o sol filtrado pelas janelas góticas. Aos 35 anos, ela era a âncora de Ana, magra, com olhos castanhos que guardavam a doçura das tardes passadas a colher figos nos pomares da família de Ana, em Mortágua. Bom dia, chefe. O senhor engenheiro ligou de novo sobre o contrato com os franceses. Diz que precisa de si para selar o acordo com um copo de vinho tinto. A voz dela era suave, como o raspar de um plectro numa viola de fado, e Ana, forçando um sorriso, escondeu a carta debaixo de uma pasta. Como explicar que o passado, aquele que elas haviam partilhado em sussurros juvenis no claustro da universidade, estava de volta para reclamar o que fora seu? Elas eram inseparáveis desde crianças. Ana, a filha do proprietário da Quinta de Mondego, uma vinícola que se estendia pelas encostas verdejantes do rio, e Sofia, a rapariga da aldeia vizinha, cuja mãe trabalhava como vindimadora. Nos verões quentes, fugiam para os vinhedos, onde o ar cheirava a terra úmida e mosto fermentado, e ali, entre as fileiras de videiras retorcidas, trocavam promessas inocentes. Um dia seremos donas disto tudo, dizia Ana, com os joelhos sujos de terra, e Sofia ria, tecendo guirlandas de era para coroá-la rainha. Mas a adolescência trouxe sombras. Ana partiu para Lisboa estudar gestão e encontrou Maria, uma artista de rua com cabelos ruivos flamejantes e um jeito de dançar o fado que incendiava as noites do bairro Alto. Maria era paixão selvagem, ciúmes devoradores e um adeus abrupto quando Ana, exausta das brigas, regressou a Coimbra para salvar a família da falência. Agora, sentada à mesa de carvalho entalhado, herança do avô que plantara as primeiras videiras, Ana observava Sofia arrumar os papéis com a graça de quem conhece cada canto da sua alma. O amor entre elas crescera devagar, como um vinho envelhecido em cascos de carvalho francês, olhares prolongados nas reuniões do conselho, toques acidentais nas vindimas anuais e, há 6 meses, um beijo roubado sob a chuva fina de novembro, no pátio da Sé Nova, onde as estátuas dos santos pareciam abençoar o segredo. Sofia, e se o passado nos alcançasse? Acreditas que o fado permite segundas chances? Perguntou Ana, a voz rouca, e Sofia parou, os olhos arregalados como os de uma criança perante o milagre da queima das fitas. Passado é como o vinho azedo, Ana. Bebe-se uma vez e aprende-se a lição. O nosso é doce, feito de memórias que nos unem. Ela aproximou-se, os dedos traçando o dorso da mão de Ana, um gesto que dizia mais que palavras. Coimbra, com as suas serenatas estudantis e quando nas noites de lua cheia, era o palco perfeito para o seu romance. Passeios de barco no Mondego, onde partilhavam pão com chouriço e histórias de avós que cantavam modinhas à lareira. Jantares na Tasca do Chico, com bifes à milanesa e conversas sobre o futuro da vinícola, onde Sofia sonhava em expandir para os mercados asiáticos. Mas naquela manhã o fantasma de Maria pairava e Ana, dividida entre o dever de lealdade e o medo de perder o que construíra, decidiu guardar o segredo. Vamos à vindima amanhã? Preciso de ti lá, como sempre, murmurou, e Sofia assentiu, selando o pacto com um beijo na testa, leve como uma brisa do Atlântico. Os dias seguintes foram um turbilhão de rotina e tensão. A vinícola fervilhava com os preparativos para a colheita, tratores ronronando pelas encostas, cestos transbordando de uvas roxas e douradas, e o riso dos trabalhadores misturando-se ao canto das cigarras. Ana, de botas enlameadas e camisa de linho, supervisionava tudo com a autoridade de quem herdara não só a terra, mas o espírito resiliente dos seus antepassados, que enfrentaram pragas e guerras para manter as raízes vivas.
Sofia, ao seu lado, anotava tudo num caderno de couro, os cabelos presos num lenço azul como os azulejos das igrejas coimbrãs. Olha, Ana, as tourigas estão perfeitas este ano. Vais provar o primeiro mosto comigo? E assim, no lagar de pedra, sob o sol que dourava as colinas, elas pisaram as uvas juntas, os pés nus mergulhados no sumo pegajoso, rindo como meninas, esquecendo por instantes o peso do mundo. Mas o passado não espera. Na véspera da queima das fitas, a maior festa estudantil de Coimbra, com as ruas inundadas de capas negras e canções roucas, Maria apareceu. Desembarcou do comboio na Estação Velha, com uma mala de couro gasta e um vestido vermelho que evocava as festas de São João em Lisboa. Encontrou Ana por acaso, ou destino? No Café Santa Cruz, onde poetas outrora recitavam Camões. Ana, o tempo não te mudou. Ainda és a mulher que me roubou o fado do peito. A voz de Maria era um sussurro sedutor, carregado de saudades e arrependimentos, e Ana, com o coração aos saltos, sentiu o chão de pedra tremer sob os pés. Maria, o que fazes aqui? Eu? Reconstruí a minha vida. Mas os olhos de Maria, verdes como as vinhas em primavera, imploravam, deixa-me ficar. Só uma semana. Para curar o que ficou por dizer. Sofia, que esperava Ana do lado de fora com bilhetes para o concerto de fado na Sé Velha, viu-as pela janela embaçada. O ciúme foi como um vinagre azedo na garganta. Quem era aquela mulher que fazia Ana curar como nas noites de verão? Não perguntou nada naquela noite, durante a procissão das capas, onde milhares de estudantes cantavam hinos à juventude eterna, mas o silêncio entre elas era um abismo. Ana, dividida, convidou Maria para a vindima, alegando cortesia, mas no fundo, era o teste que o fado impunha, lealdade ou tentação? A colheita começou ao amanhecer, com o céu tingido de rosa sobre o Mondego. Os trabalhadores, famílias inteiras de aldeias próximas, entoavam ranchos folclóricos enquanto cortavam cachos com foices afiadas. Ana, no centro de tudo, sentia o peso da tradição. A Quinta de Mondego era mais que um negócio. Era o sangue da terra portuguesa, onde cada garrafa contava histórias de migrações, amores perdidos e renascimentos. Maria, que se instalara na casa grande com pretextos de ajudar, observava tudo com olhos de pintora, esboçando vinhas em blocos de notas. És como esta terra, Ana, fértil, mas arisca. Lembras-te de como dançávamos nuas nas praias do Tejo, livres do julgamento? Sussurrava ela ao ouvido de Ana durante uma pausa no lagar, e o toque da sua mão era fogo, contrastando com a gentileza fresca de Sofia. Sofia, ferida mas estoica, redobrava os esforços. Organizava o almoço campestre com bacalhau à brás e queijos da Serra da Estrela, mediava conversas com os enólogos sobre Belende de Baga e Alicante Boché. Mas à noite, na varanda da quinta, de onde se via o castelo iluminado, ela confrontou Ana. Quem é ela, verdadeiramente? Não me mintas, Ana. O nosso amor não é um vinho de garagem, merece garrafas de cristal. Lágrimas brilhavam nos olhos dela, refletindo as estrelas, e Ana, abraçando-a, jurou, é o passado, Sofia. Tu és o meu presente, o meu fado vivo. Beijaram-se ali, sob o manto de videiras trepadoras, um beijo que selava promessas, mas o eco das palavras de Maria persistia como um refrão obsessivo. A tensão cresceu com a fermentação do mosto nas cubas de inox. Maria, astuta como uma raposa das serras, começou a insinuar-se, ajudava Ana nas reuniões, com ideias ousadas para marketing, vende não o vinho, mas as histórias de amor que ele carrega, e à noite, nas festas da vindima com concertinas e cantares ao desafio, puxava Ana para danças que evocavam memórias proibidas. Sofia via tudo, o coração apertado como um cacho de uva prensado. Uma tarde, enquanto colhiam na encosta mais alta, Maria confessou, eu traí-te em Lisboa, Ana, com um guitarrista de fado. Foi o medo de te perder para esta terra que me fez partir. Mas agora, vejo que Sofia é só uma sombra da nossa chama. As palavras foram veneno, e Ana, zangada, afastou-a, mas a semente da dúvida germinava. O clímax irrompeu durante a festa das vindimas, um evento anual que atraía turistas de todo o país, barris rolantes, provas de vinho na Praça da Oliveira e um concerto de fado coimbrão sob as arcadas medievais.
Ana, exausta, bebeu demais do seu tinto reserva e Maria, aproveitando o momento, arrastou-a para um canto escuro do claustro da universidade. Dança comigo, como dantes, murmurou, e os lábios delas roçaram num beijo impulsivo, amargo como café de bule. Sofia, que procurava Ana entre a multidão, testemunhou tudo. O mundo parou, o fado no ar soou como um lamento fúnebre e ela fugiu, correndo pelas ruas labirínticas até ao rio, onde se sentou na margem, chorando como se o mondego pudesse levar as mágoas. Ana, arrependida, procurou-a pela noite inteira, ignorando as chamadas de Maria. Encontrou Sofia ao nascer do sol, encolhida num banco de pedra perto da ponte de Santa Clara, o rosto inchado de lágrimas. Perdoa-me, Sofia. Foi um erro, um fantasma que evoquei sem querer. Tu és a minha lealdade, o vinho que me sustenta. Mas Sofia, com a voz partida, replicou: lealdade testa-se no silêncio, não nas desculpas. Eu amei-te desde os figos nos pomares, Ana. Mas se o passado volta, talvez o nosso futuro seja só mosto azedo. O confronto foi cru, palavras como facas afiadas em cortiça, revelando medos profundos. O de Ana de falhar à família, o de Sofia de ser sempre a segunda escolha. Dias de silêncio seguiram, a vinícola mergulhada numa quietude opressiva, como um inverno que se aproximava com chuvas torrenciais. Maria, sentindo o terreno escorregar, partiu num trem para Lisboa, deixando uma nota: o fado separa para unir. Escolhe com o coração. Ana, devastada, dedicou-se ao trabalho, embotulhamento das novas safras, negociações com importadores espanhóis, visitas aos enólogos em Viseu. Mas era Sofia quem lhe faltava, a secretária que se tornara amante, a confidente que organizava não só agendas, mas a alma. Numa noite de tempestade, com trovões e quando como tambores de rancho, Ana foi à casa de Sofia na aldeia de Santa Clara, uma cabana modesta com trepadeiras de jasmim na fachada. Bateu à porta encharcada e Sofia abriu, os olhos vermelhos mas firmes. Eu traí-te, sim, mas não o nosso amor. Maria era ilusão, tu és realidade, como esta terra que nos viu nascer. Caíram nos braços uma da outra, o beijo sob a chuva um batismo de redenção, lavando culpas e renascendo promessas. Falaram até o amanhecer, desenterrando memórias, as tardes no jardim botânico, onde colhiam botões de rosas para tisanas, as noites de Natal com rabanadas e histórias de lobos nas serras, o sonho de uma vida juntas, talvez adotando uma criança para perpetuar o legado da quinta. O tempo curou, devagar como o envelhecimento de um grande vinho. A vinícola prosperou, um novo blend, lealdade do Mondego, um tinto encorpado com notas de cereja e especiarias, homenageando o que resistira. Sofia regressou ao gabinete, não só como secretária, mas como sócia, os nomes delas gravados juntos na porta de carvalho. Maria enviou uma postal de Lisboa, meses depois: encontrei o meu fado noutro porto. Sejam felizes. Eram, à sua maneira portuguesa, com jantares à luz de velas no pátio, danças lentas ao som de viola e passeios pelo Mondego, mão na mão, indiferentes aos olhares curiosos dos transeuntes. Coimbra, com as suas torres que desafiam o céu e rios que cantam hinos à eternidade, testemunhou o triunfo do amor sobre o passado. Ana e Sofia, tecidas na tapeçaria da tradição, das romarias à Senhora da Piedade às serenatas que ecoam nos claustros, provaram que a lealdade não é ausência de tentações, mas escolha diária, como pisar uvas para fazer vinho. E no fim, num pôr do sol alaranjado sobre as vinhas, Ana sussurrou: o nosso fado é escrito por nós, Sofia. E é o mais doce de todos. A chuva de inverno caía em lençóis prateados sobre Coimbra, transformando as ruas medievais em rios de memória. Ana acordava com o som das gotas no telhado de telha vermelha da quinta, o corpo ainda quente do abraço de Sofia, mas a mente nublada por ecos do beijo proibido com Maria. Bom dia, minha vindimadora, murmurava Sofia ao servir o café forte com pão de milho e queijo fresco, os olhos dela brilhando com uma mistura de perdão e vigilância. Elas haviam reconstruído o ninho, mas as rachas persistiam, como as veias das folhas de videira após a geada. Ana, vestindo o casaco de lã tricotado pela mãe de Sofia, um ritual de afeto das mulheres da aldeia, beijava-a demoradamente antes de partir para o gabinete. Hoje, reunião com os investidores de Porto. Vens comigo? Sofia assentia, sempre a companheira fiel, mas no carro, um Fiat antigo que rangia nas curvas das estradas sinuosas,
o silêncio era pontuado por perguntas não ditas. A vinícola, com as suas adegas cavadas na rocha calcária, cheirava a umidade e carvalho, um perfume que acalmava a alma portuguesa. Ana presidia a reunião num salão de paredes forradas de barris, mapas de vinhedos projetados numa tela branca. Senhores, o nosso Dão não é mero vinho, é a essência de Coimbra, robusto como as torres da universidade, delicado como as modinhas cantadas nas margens do Mondego. Os investidores, homens de fato cinzento e olhares calculistas, assentiam, impressionados pela paixão dela. Sofia, ao lado, tomava notas com caligrafia precisa, mas o seu pensamento vagava para aquela noite na ponte, o beijo visto como uma traição, um corte que sangrava devagar. Após a reunião, enquanto assinavam contratos sob o retrato do avô de Ana, um homem de bigode espesso e olhos que desafiavam tempestades, um dos homens comentou: ouvi dizer que uma artista famosa andou por cá. Amigas antigas? Ana gelou, mas Sofia, com um sorriso cortês, interveio: antigas colheitas, senhor. O foco é no futuro. O almoço foi no restaurante O Trovador, um recanto escondido na Rua da Sofia, ironia do destino, onde pratos de chanfona de cabra e salada de perdiz com laranja selvagem evocavam as festas rurais. Sentadas à mesa de madeira rústica, com velas tremulando ao vento que entrava pela janela aberta, elas partilhavam confidências. Sofia, sinto-me como uma garrafa selada, cheia, mas incapaz de respirar sem ti. Sofia pegou na mão dela, os dedos entrelaçados como videiras em suporte. Então, abre-me. Conta-me de Maria, não o que dói, mas o que aprendeste. E Ana contou as noites loucas em Lisboa, dançando fado até o amanhecer no Senhor Vinho, onde Maria cantava com voz de veludo rasgado, os ciúmes que as devoravam como fogo em palha seca, o adeus na estação de Santa Polónia, com chuva e malas pesadas. Ela era tormenta, tu és porto seguro. Mas o passado, teimoso como as ervas daninhas nos vinhedos, não se deixava erradicar. Uma semana depois, durante a preparação para o Festival do Vinho do Dão em Viseu, chegou uma encomenda, um quadro de Maria, uma aquarela das vinhas da Quinta ao Luar, com uma dedicatória, para a mulher que me ensinou a cor do amor. Ana, sozinha no ateliê improvisado, sentiu o peito apertar. Pendurou na parede do gabinete, escondido atrás de uma cortina, mas Sofia encontrou ao arrumar arquivos. É bonito, disse ela, a voz neutra como vinho branco sem corpo. Mas beleza não enche barris vazios. A discussão que se seguiu foi um vendaval, acusações voavam como folhas no outono, por que aguardas? É saudades ou remorso? Gritou Sofia, e Ana, lágrimas nos olhos, rebateu: é lição, Sofia. Para não repetir erros. A reconciliação veio numa peregrinação improvisada à Serra do Caramulo, onde o ar puro de pinheiros e urzes lavava pecados. Pararam num miradouro, com Coimbra a perder de vista como um tapete de outono, e ali, sentadas num xisto rugoso, Ana abriu o coração. Cresci acreditando que o amor era posse, como herdar a quinta. Maria ensinou-me o oposto, liberdade que queima. Contigo aprendo a partilhar. Sofia, tocada, recitou um verso de Florbela Espanca que lera na Biblioteca Joanina: amar é mais que ser amada, é dar sem esperar. Beijaram-se ao som do vento, um beijo que selava não só corpos, mas almas, e regressaram transformadas, prontas para enfrentar o que viria. O festival em Viseu foi um sucesso, tendas brancas ao longo da Avenida Almeida Moreira, cheias de provas e conversas animadas, com ranchos a dançar viras ao vivo. Ana e Sofia, de braços dados, apresentavam a lealdade do Mondego a enófilos de todo o país, contando a história do Bland como uma fábula romântica. Este vinho nasce de uvas que resistem à seca, como o amor resiste às tormentas, dizia Ana, e Sofia acrescentava, e fermenta em paciência, como as mulheres de Coimbra tecem o futuro. Riram-se de um casal idoso que as confundia com irmãs, e naquela noite, num hotel antigo com camas de dossel, amaram-se devagar, os corpos entrelaçados como as curvas do Douro, sussurrando promessas de eternidade. Contudo, o triângulo não se desfazia tão facilmente. Maria, incapaz de soltar as rédeas, enviou um e-mail: vi as notícias do festival. Orgulhosa de ti. Mas e nós? Uma visita a Coimbra só para falar. Ana mostrou a Sofia que, surpreendentemente, disse: vai. Enfrenta o fantasma.
Eu fico aqui a guardar o nosso vinho. Era um teste de confiança e Ana aceitou, marcando um café na Baixa, sob o relógio da Sevelha. Maria chegou com o mesmo vestido vermelho, mas os olhos cansados, marcados por anos de exposições falhadas e amores efêmeros. Casei-me, Ana, com um galerista. Mas o divórcio vem aí e pensei em ti como salvação. As palavras foram um soco, não era amor, era desespero. Ana, firme, replicou, o meu porto está cheio, Maria. Encontra o teu fado noutro lugar. Regressando à quinta, Ana encontrou Sofia à espera, com uma garrafa aberta e 2 cálices. Como foi? Libertador. Brindaram à meia-noite, o vinho escorrendo como sangue doce, e dançaram uma valsa improvisada no salão, ao som de um rádio que tocava Amália Rodrigues. Mas o destino, caprichoso como o clima do Atlântico, reservava mais provações. Uma auditoria surpresa revelou irregularidades nos livros contáveis, um erro de um enólogo invejoso, talvez, ou sabotagem de um rival de Viseu. A vinícola enfrentava multas e Ana, acusada de negligência, viu o seu império abalado. Não posso perder isto, Sofia. É o legado da minha família, gritou ela, no gabinete iluminado por uma lâmpada fraca. Sofia, a Rocha, assumiu o controlo, contactou advogados em Lisboa, revisou documentos noite adentro, preparando relatórios com a precisão de uma tecelã. Juntas, Ana. Como sempre. Nas semanas que se seguiram, elas trabalharam incansavelmente, visitas a notários na Rua Ferreira Borges, reuniões com o conselho sob o fresco das arcadas da universidade e noites de insónias partilhadas na cama de Ana, onde o amor era bálsamo. O escândalo ecoou nos jornais locais, CEO de Coimbra em crise, herança em risco, mas Sofia, com uma entrevista corajosa à Rádio Universidade, defendeu, a Quinta de Mondego é mais que números, é a alma de gerações de mulheres que labotaram a terra. O julgamento veio em tribunal, numa sala de painéis de madeira escura no edifício da Justiça, com o Mondego visível pela janela como testemunha muda. Ana, de fato preto sóbrio, falou com voz firme, erros acontecem como pragas nas vinhas. Mas a lealdade à terra e às pessoas que a cultivam é o que nos define. O juiz, um homem idoso de Coimbra que conhecera o avô dela, absolveu-a com uma advertência e, ao sair, repórteres esperavam. Sofia, ao lado, apertou a mão dela. Vencemos, amor. A crise fortaleceu-as, tecendo o triângulo num laço de 3. Maria, ao saber da absolvição via uma amiga comum, enviou flores, rosas de Lisboa, com uma nota de paz. Admiro a vossa força. Encontrei o meu caminho. Ana guardou-as num vaso, símbolo de encerramento, e com Sofia, plantou uma nova fileira de videiras na encosta sul, batizando-a Fado Unido. A primavera chegou com um florescimento abundante, e elas, caminhando entre as brotações verdes, sonharam com o futuro, talvez um enoturismo com estadias românticas, inspirado no seu amor, ou uma fundação para mulheres vindimadoras. Numa tarde de sol, durante a romaria da Senhora da Piedade em Penacova, elas subiram a escadaria da capela de mãos dadas, o ar cheio de incenso e cantos gregorianos. Casemo-nos aqui, um dia, sussurrou Sofia, e Ana riu, com o Mondego como padrinho. O amor delas, testado por traições e tormentas, emergia puro, como a aguardente de medronho destilada com paciência. Coimbra, com as suas lendas de princesas mouras e estudantes errantes, abençoava-as em silêncio. O verão coimbrão desabrochou em ondas de calor, transformando os vinhedos em tapetes esmeralda salpicados de flores silvestres. Ana e Sofia, agora inseparáveis na rotina da quinta, encontravam tempo para pequenos rituais que nutriam o amor. Piqueniques à beira-rio com empadas de atum e vinho verde gelado, ou visitas ao mercado Dom Pedro V, onde compravam azeite virgem e ervas para os cozidos de domingo. Lembras-te da primeira vindima juntas, quando éramos miúdas e roubávamos cachos para fazer sumazedo? Perguntava Sofia, os pés na relva úmida de Mondego, e Ana, deitada ao lado com a cabeça no colo dela, respondia, sim, e jurámos que um dia estas uvas seriam nossas. Agora são. Mas a lealdade, como o vinho, precisa de tempo para assentar e sombras residuais de Maria pairavam. Uma carta chegou de Lisboa, não de Maria, mas de uma amiga comum, Inês, convidando-as para uma exposição de arte na Fundação Calouste Gulbenkian.
Maria pinta Coimbra agora. Vem ver, é catarse. Ana hesitou, mas Sofia, surpreendendo-a, insistiu: vamos. Fechar capítulos é parte do fado. Partiram de comboio, o Alfarema chocalhando pelas planícies alentejanas, mãos entrelaçadas enquanto viam Tejo brilhar ao longe. Lisboa recebeu-as com o bulício do Chiado, cheira pastéis de nata e mar, um contraste vibrante com a serenidade coimbrã. A exposição, num salão de paredes brancas e luzes suaves, era um tributo a amores perdidos, telas de vinhas entrelaçadas com figuras etéreas, tons de roxo e ouro evocando saudades. Maria, de vestido negro simples, aproximou-se com um sorriso tímido. Ana. Sofia. Obrigada por virem. Isto é para ti, Ana, o que ficou por pintar. Apontou para uma peça central, duas mulheres numa ponte sobre um rio, uma de costas, a outra estendendo a mão, com Coimbra ao fundo enevoado. É bonito, admitiu Sofia, tocada pela vulnerabilidade, e Maria, olhos úmidos, confessou: eu errei, tentando reconquistar o impossível. Vocês são o verdadeiro quadro. Conversaram horas, num café próximo com bicas e tostas de queijo da serra, partilhando histórias. Maria falava do seu divórcio, da redescoberta da pintura em ateliê de Alfama, Ana Sofia, do escândalo superado e do novo blend que conquistara prémios no concurso nacional de vinhos. A noite terminou numa fadista em Belém, onde Amália coava em canções de saudade. Maria cantou uma quadra improvisada. No Mondego bebi o vinho do amor, traí o copo, mas o néctar perdura, Coimbra chama, Lisboa soltador, lealdade, é raiz que a terra cura. Riram e choraram, um ritual de despedida, e no regresso a Coimbra, Ana e Sofia sentiram um laço fortalecido. Ela é parte do nosso vinho agora, uma nota amarga que torna o doce mais puro, disse Sofia, e Ana beijou-a no compartimento vazio do comboio, o clique das rodas como um metrónomo de corações sincronizados. De volta à quinta, o outono trouxe desafios novos. Uma praga de mildium atacou as vinhas, folhas amareladas e frutos murchos ameaçando a safra. Ana, acordando às 5 para pulverizar com fungicidas orgânicos, fiel à tradição biodinâmica da família, sentia o peso da responsabilidade. Não posso falhar, Sofia. Estas raízes são as minhas veias. Sofia, levantando-se com ela, preparava infusões de urtiga e cantava modinhas para afugentar o mal, um costume das avós das vindimadoras. Juntas, consultaram agrónomos na estação de avisos vitivinícolas em Vozela, aprendendo sobre resistências naturais, e organizaram uma vigília comunitária. Vizinhos da aldeia acenderam fogueiras nas encostas, contando lendas de santos protetores das colheitas, com vinho quente e castanhas para aquecer as almas. A crise uniu a comunidade, refletindo o espírito português da ajuda mútua. O padeiro de Mortágua trouxe pão, o ferreiro de Penacova ferramentas e até estudantes da universidade, voluntários no enoturismo, ajudaram na poda. Sofia, com o seu jeito prático, coordenava tudo, transformando a quinta num acampamento de esperança. Vês, Ana? O amor não é só nós duas, é esta rede de mãos calejadas. Numa noite de lua cheia, após uma chuva salvadora que lavou a praga, elas subiram à torre da Casa Grande, vista panorâmica das vinhas salvas, e fizeram amor sob as estrelas, os corpos suados de terra e desejo, um hino silencioso à resiliência. O inverno trouxe calmaria, mas também introspeção. Durante a quadra natalícia, com as ruas de Coimbra iluminadas por estrelas de luz e o cheiro de filhós e rabos de galo no ar, Ana propôs a Sofia uma viagem a Nazaré para visitar a mãe dela, viúva desde que o pai morrera num acidente nas vindimas. Quero conhecer a tua raiz, como tu conheces a minha. A Nazaré, com as suas praias vastas e ondas gigantes, era um mundo à parte, cabanas de pescadores coloridas, mulheres de 7 saias tecendo redes e o santuário da Senhora da Nazaré, onde promessas faziam de joelhos no chão frio. A mãe de Sofia, uma senhora de 60 anos com mãos nudosas e olhos que guardavam o mar, recebeu-as com um abraço de alga. Minha Sofia encontrou seu porto. Bem-vinda, Ana, à família das ondas. Passaram dias a passear pela praia, pés na areia molhada, recolhendo conchas como talismãs e jantando caldeirada de peixe com vinho alentejano. A mãe contou histórias, como conhecer o pai numa romaria em Fátima, como as mulheres da Nazaré enfrentavam o Atlântico com fé e cantos de sereia.
O amor, filhas, é como o mar, às vezes furioso, mas sempre volta à praia. Sofia, emocionada, confidenciou à mãe o segredo delas, e a resposta foi um rosário de bênçãos. Deus pinta o arco-íris em todas as cores. Regressando a Coimbra, com um peixe seco e um lenço bordado como lembranças, Ana sentiu o círculo completar-se, o triângulo de Maria fechara-se em quadrado familiar. A primavera de 2026 trouxe florescimento literal e figurado. A vinícola lançou o Fado Unido, um branco leve com aromas de citros e flores, inspirado na reconciliação. O lançamento, no convento de Santa Cruz, com monges beneditinos abençoando as garrafas e um quarteto de fado ao vivo, atraiu a elite, enófilos de todo o país, jornalistas do público, até o reitor da universidade. Ana discursou: este vinho é lealdade em líquido, testada pelo tempo, enriquecida por provações. Sofia, ao microfone, acrescentou: e prova-se melhor partilhado, como o amor. Maria enviou uma mensagem de parabéns, de uma galeria em Paris. Brindemos à distância que cura. Mas o teste final veio inesperado, uma oferta de compra da quinta por uma multinacional espanhola, prometendo a expansão global mas diluindo a alma local. É o sonho, Ana, fábricas modernas, exportações para a Ásia, diziam os consultores. Sofia, porém, viu o perigo. E a tradição? As vindimadoras que cantam nos lagares? Tornar-nos-emos uvas sem raiz. A discussão durou noites, com Ana tentada pelo dinheiro que salvaria a família de dívidas antigas e Sofia defendendo o legado com paixão. O nosso amor nasceu aqui, não o vendamos por ouro falso. Caminharam pelo Mondego, debatendo, até Ana ver a verdade. Tens razão. Somos donas, não vendedoras. Recusaram a oferta numa carta formal e, em retaliação, rumores espalharam-se. A CEO lésbica prefere ideais a progresso. A homofobia rural, adormecida, acordou em sussurros nas tascas. Uma noite, grafite na porta da quinta, vinho de mulheres não presta. Ana, furiosa, limpou com Sofia ao lado, mas o golpe doeu. Coimbra, terra de Sabina e Inês, e ainda assim lamentou Ana. Sofia, resiliente, organizou um evento, noites de fado e vinho, convidando a comunidade para cantar e provar, transformando o ódio em harmonia. Mulheres da aldeia vieram, partilhando histórias próprias de amores escondidos, e aos poucos, o preconceito cedeu como geada ao sol. No verão seguinte, durante a queima das fitas, com capas negras dançando nas ruas e o ar cheio de pólvora de bombos, Ana e Sofia anunciaram um noivado num jantar íntimo na quinta, família, amigos e um padre progressista de Santa Clara. Não um casamento formal, Portugal permitia, mas elas escolhiam o seu ritmo, mas um compromisso com votos trocados sob as videiras, com o Mondego como testemunha. Eu, Ana, juro-te lealdade eterna, como esta terra jura ao rio. Eu, Sofia, aceito-te, no fado e na alegria, na prova e no mosto. Brindaram com lealdade e dançaram até o amanhecer, o triângulo do passado agora um infinito de futuro. O outono de 2026 pintou Coimbra em tons de âmbar e ferrugem, com folhas de plátano caindo como confetes nas praças da cidade alta. Ana e Sofia, agora noivas num pacto sussurrado às estrelas, mergulhavam na expansão da quinta com energia renovada. O enoturismo florescia, trilhos pelas vinhas com audioguides narrando lendas de romanos que plantaram as primeiras parreiras, piqueniques com queijos de cabra e histórias de fantasmas nos lagares abandonados. Imagina casais como nós, caminhando aqui, encontrando o seu fado, dizia Sofia, enquanto plantavam rosais, sentinelas contra pragas, símbolo de amor delicado. Ana ria, e bebendo nosso vinho, esquecendo traições passadas. Maria de Paris tornou-se uma aliada distante, enviava esboços para rótulos, inspirados em azulejos coimbrãos, e uma vez, numa videochamada enevoada pelo Sena, confessou: o meu erro foi querer possuir-te, Ana. Agora pinto liberdades. O triângulo, outrora cortante, amolecer em aliança, provando que lealdades testadas forjam laços inesperados. Mas a vida, como um fado imprevisível, reservava curvas. Uma gravidez surpresa na família de Sofia, a cunhada, de Mortágua, esperando o primeiro filho, trouxe à tona anseios profundos. E se adotássemos, um dia?
Dar a uma criança o que a terra nos deu, raízes fortes, sugeriu Sofia numa noite de luar, deitada na rede da varanda. Ana, tocando o ventre plano, sentiu um aperto. Sim, mas primeiro, consolidamos o nosso mundo. O inverno trouxe neve rara às serras, blanquetingo os vinhedos em silêncio branco. Elas viajaram atrás os montes para uma feira de vinhos em Vila Real, onde o frio cortante contrastava com o calor das provas em caves de granito. Ali, entre douros robustos e conversas com produtores de barros, Ana recebeu uma proposta tentadora, parceria com uma cooperativa local para um vinho colaborativo Mondego Douro, União de Rios. A expansão sem venda da alma entusiasmou-se ela, mas Sofia, cautelosa, viu o risco, e se diluir o nosso sabor único. Somos Coimbra, não um blend genérico. Debatiam à lareira do hotel, com vinho do Porto e castanhas quentes, chegando a um meio-termo, teste piloto, com rótulos separados. De regresso, a primavera irrompeu com vindimas precoces, devido ao calor atípico, efeito das mudanças climáticas que secavam os solos. Trabalhadores suados cortavam cachos sob o sol impiedoso, e Ana, de chapéu de palha e mangas arregaçadas, liderava com garra. Sofia, grávida de ideias, propôs painéis solares para irrigação sustentável, contactando engenheiros da Universidade de Aveiro. O futuro é verde, como as nossas colinas. Mas o stress acumulou-se, uma discussão acalorada sobre finanças, com Ana acusando Sofia de idealismo excessivo e Sofia retrucando: e tu, pragmatismo que esmaga sonhos? Dormiram separadas pela primeira vez em anos, o quarto e quando vazio como uma adega sem barris. A reconciliação veio numa romaria a Fátima, voto de família de Sofia. Caminharam os 150 quilómetros de Coimbra em etapas, mochilas leves com água e figos secos, parando em albergues onde peregrinos partilhavam pão e orações. Isto é penitência pelo meu beijo com Maria, brincou Ana, os pés doridos nas botas. Sofia, séria, respondeu: não. É lembrar que o caminho é mais forte que os tropeços. Em Fátima, ante a capela das aparições, ajoelharam-se, as mãos unidas em prece silenciosa, por fertilidade da terra e do coração. O regresso foi transformador. Ana aprovou os painéis e, juntas, lançaram um workshop para mulheres rurais, viticultura feminina, ensinando pó de fermentação, empoderando viúvas e mães solteiras. O verão de 2027 foi de celebração, o casamento civil, numa sala discreta do registro em Santa Clara, com testemunhas como a mãe de Sofia e o enólogo-chefe. Vestiram-se de branco simples, Ana num fato pantalona de linho, Sofia num vestido com bordados de videiras, trocando anéis de prata com gravuras de folhas. Com este anel, juro-te o Mondego inteiro, disse Ana, e Sofia, e eu, o céu que o banha. O banquete na quinta foi festa popular, leitou à bairrada, danças de rancho e fado coimbrão até altas horas, com estudantes da queima convidando-as para cantos roucos. Maria enviou um quadro, 3 mulheres entrelaçadas em vinhas, irmãs de néctar. Mas o idílio enfrentou BKCH, uma inundação de Mondego, rara mas devastadora, alagou as adegas baixas, destruindo milhares de garrafas envelhecidas. A água turva invadiu o carvalho, mosto misturando salama, e Ana, o wading na corrente, salvou o que pôde, gritando ordens aos trabalhadores. Não. O reserva de 20 anos. Sofia, ao lado, bombeava a água com voluntários, encharcada até aos ossos. Dias de limpeza seguiram, cheiro a mofo e perda, com Ana prostrada no gabinete, chorando sobre faturas de prejuízos. Perdi tudo, Sofia. O legado. Sofia, abraçando-a, sussurrou: não perdeste a raiz. Plantamos de novo. A comunidade mobilizou-se, doações de barricas de Viseu, mão de obra grátis de Penacova, até uma campanha online que viralizou no Instagram Salva Mondego, com influencers partilhando histórias de amor pela quinta. Maria, tocada, organizou uma angariação em Paris, vendendo pinturas para o fundo. Aos poucos, a adega secou e com ela as lágrimas. Ana, renascida, plantou mudas resistentes à água, batizando a nova seção Renascimento do Rio. O incidente fortaleceu o romance, noites de planeamento à luz de lanternas, corpos exaustos mas unidos, amor florescendo na adversidade. O outono trouxe a primeira safra pós-inundação, uvas mais doces pela luta.
O lançamento do Renascimento foi no Teatro Académico Gil Vicente, com orquestra de cordas tocando fado moderno. Ana discursou: como nosso amor, este vinho sobreviveu a cheias e secas, traídas e lealdades. Sofia, grávida, sim, haviam iniciado o processo de adoção, uma menina de Lisboa chamada Inês, brilhou ao lado, e prova-se com gratidão. A plateia aplaudiu de pé e naquela noite, no quarto com vista para o castelo, elas sonharam com a filha. Ensinar-lhe-emos a pisar uvas e a perdoar fantasmas. Maria visitou uma vez, em trânsito para Madrid, ficando uma semana como hóspede platónica. Conversas à mesa com bacalhau à moda de Coimbra, passeios pelo Jardim da Sereia, onde partilharam risos sobre o Triângulo Antigo. Fui a tentação, Sofia, a âncora, tu, o vinho que une, disse Maria, e Ana, agora és família estendida. Partiu com um abraço, o capítulo fechado em paz. O inverno de 2028, com Inês aos 6 meses, uma bolinha de olhos curiosos e risos como sinos, trouxe plenitude. A quinta pulsava de vida, berços de vinho no gabinete, papinhas de mosto para a bebé e noites de nina com cantigas de embalar. Ana e Sofia, mães e amantes, caminhavam com a filha pelas vinhas, ensinando-lhe nomes de uvas. Esta é toriga, como o teu sorriso forte. O passado testara lealdades, mas o presente as coroava, um amor humanizado pela terra, pela cultura que cantava saudades mas celebrava uniões. A primavera de 2028 desabrochou em Coimbra com uma generosidade quase mítica, as videiras carregadas de botões como promessas de abundância após anos de provações. Inês, com os seus primeiros passos tropegos na relva da quinta, era o sol que iluminava os dias de Ana Sofia. Olha, mamã Ana, flor, gritava a menina, estendendo uma mãozinha suja de terra, e Ana, ajoelhando-se, beijava os dedinhos. Sim, filhota, como tu. Sofia, de barriga ainda marcada pela adoção, mas cheia de um amor maternal que transbordava, organizava o calendário familiar com a mesma precisão dos relatórios vinícolas. Consulta às pediátricas em Santa Clara, tardes no Parque Verde com piqueniques de sandes de presunto e noites de histórias sobre a Senhora de Mondego, uma lenda local de uma pastora que domou o rio com canções. A vinícola, renomeada Quinta das Raízes Unidas, expandia-se com o enoturismo para famílias, trilhos com carrinhos de bebé, provas adaptadas para crianças com sumos de uva e workshops de pequenos vindimadores, onde Inês, aos 18 meses, já pisava uvas num lagar miniatura, rindo com a baba misturada ao mosto. Ana, em reuniões com o conselho, agora incluindo Sofia como vice-CEO, defendia a visão: não vendemos vinho, vendemos herança. Para que gerações como a de Inês saibam de onde vêm. Os lucros subiam, permitindo uma creche na aldeia para filhas de vindimadoras, um gesto humanitário que ecoava as tradições de solidariedade portuguesa. Mas o passado, mesmo domado, sussurrava ecos. Maria, agora curadora numa galeria de Madrid, anunciou uma exposição itinerante, Fados Visuais, de Lisboa a Coimbra, com peças inspiradas na sua estadia na Quinta. Convidou-as para a abertura em Coimbra, no Museu Nacional Machado de Castro, um palácio romano com claustros que pareciam saídos de um sonho renascentista. Vem com Inês. Será cura coletiva, escreveu. Ana hesitou e se reabrir feridas? Mas Sofia, segurando a mão dela enquanto Inês dormia no ovo, fechamos com chave de ouro. O nosso triângulo vira constelação. A abertura foi um evento, luzes suaves iluminando telas de vinhas entrelaçadas com figuras femininas, tons de índigo e ouro evocando noites de fado. Maria, elegante em saia plissada, abraçou-as. Inês é a prova viva da vossa lealdade. A menina, no colo de Sofia, apontava para um quadro de 3 silhuetas num rio, água. Mamã. O público, artistas, académicos, enófilos, aplaudiu e numa entrevista ao Diário de Coimbra, Maria declarou: este trabalho é homenagem a amores que testam e transcendem. Ana e Sofia ensinaram-me que o verdadeiro fado é renascer. Lágrimas fluíram e após, num jantar no Domus, com javali assado e vinhos da Quinta, brindaram a amizade forjada no fogo. O verão trouxe a vindima familiar, com Inês num cesto ao lado do lagar, batendo palmas aos pés pisadores. Trabalhadores cantavam ranchos, e Ana, de vestido leve salpicado de sumo, dançava com Sofia uma valsa improvisada, o ar cheio de risos e mosto doce.
Mas uma carta do fisco chegou, auditoria retroativa ao escândalo antigo, alegando evasão fiscal. Não pode ser. Limpamos tudo, exclamou Ana, o pânico subindo como bolhas no fermentador. Sofia, calma, contratou um advogado de Lisboa, especialista em direito vinícola. É assédio, amor. Resistimos como as raízes ao rochedo. As semanas foram tensão, pilhas de documentos na mesa de carvalho, noites de insónias com Inês, entre elas para conforto. Ana duvidava, e se for o fim? A quinta, o nosso lar. Sofia, acendendo uma vela à Virgem de Fátima, replicava, o fim é ilusão, o fado continua. O julgamento, num tribunal de Viseu com cheira justiça poeirenta, provou inocência. O erro era falha burocrática de um inspetor rival. Ao sair, Ana abraçou Sofia sob o sol da praça. Tu salvaste-nos de novo. Celebraram com um piquenique nas margens do Dão, Inês rolando na erva, e ali Ana propôs: vamos à Graciosa, nas Açores, para férias. Recarregar. As Açores foram paraíso, vulcões adormecidos na Terceira, praias de areia negra em São Miguel e o ar puro de ananases e chá. Alugaram uma casa de pedra em Angra do Heroísmo, com vista para o Atlântico Furioso, e passearam com Inês de mochila, recolhendo pedras vulcânicas como tesouros. Isto é liberdade, Sofia, longe de auditorias, perto do céu. Numa noite de festival de São João, com fogueiras e sardinha assada, dançaram ao som de viola da terra, Inês adormecida nos braços de Ana. Maria ligou, invejo a vossa paz. Encontrei alguém aqui, um ceramista. Lealdade mútua, enfim. De volta, o outono de 2028 trouxe a primeira crise parental. Inês, aos 2 anos, apanhou varicela, febre alta e borbulhas que a faziam choramingar. Ana, em pânico, velava ao lado da cama minúscula, esfregando a testa com panos frios, enquanto Sofia cozinhava caldos de galinha com hortelã, receita da avó. Ela é forte, como nós, consolava Sofia, e Ana, exausta. Mas e se não bastar nosso amor? A doença passou em 10 dias, deixando Inês com anticorpos e elas com uma gratidão profunda. Fundaram um fundo para a saúde infantil rural, doando parte dos lucros da quinta, humanizando o legado. O inverno festivo foi mágico. Natal na quinta, com presépio vivo, ovelhas reais nos vinhedos, pastores da aldeia recitando, Inês como um anjo de asas de papel. A mãe de Sofia veio da Nazaré trazendo ouriços de mar e rezas, e juntas, assaram révora e rabanadas, cantando vilancetes à lareira. Esta é a nossa família tecida, mar, rio, terra, disse Ana e Sofia, e amor que não trai. Maria enviou um vídeo de Paris Nevada com um pinheiro decorado. Feliz Natal, raízes minhas. A primavera de 2029 viu a quinta premiada, melhor vinho sustentável no Vinaliz Internationals. A cerimónia em Paris foi glamourosa, Torre Eiffel ao fundo, Ana e Sofia de vestidos elegantes, Inês de laço nos cabelos. Maria recebeu-as no aeroporto, agora amiga verdadeira, e jantaram num bistro com escargots e confissões leves. O triângulo fechou-se em círculo, brincou Maria e Ana, um círculo de vinho bom. Mas o clímax emocional veio com uma herança inesperada. O tio de Ana, de imigrante no Brasil, legou terras em Mortágua, expandindo a quinta. É teu dever, Ana, unir o que o tempo separou. A decisão, aceitar ou vender? Reacendeu debates. Sofia via oportunidade para orgânicos, Ana receava sobrecarga. Caminharam o Douro, barca remos no peso da régua, resolvendo, juntas, como sempre. Plantaram as primeiras uvas lá, Inês espalhando sementes com gargalhadas. O verão trouxe a festa do vinho em Coimbra, com barris na Praça 8 de Maio, multidões provando e dançando. Ana e Sofia, com Inês no colo, ergueram taças, à lealdade que testa e triunfa. O passado de Maria era memória distante, o presente um banquete de amor. O ciclo das estações em Coimbra prosseguia inexorável, como o fado que tece alegrias e lamentos numa só melodia. No outono de 2029, com Inês aos 3 anos e meio, tagarelando em português misturado com onomatopeias de tratores, a Quinta das Raízes Unidas atingia o zénite da maturidade. As novas terras em Mortágua produziam um tinto encorpado, herança luso-brasileira, com notas de cacau e pimenta que evocavam as origens mistas da família de Ana.
Prova, Sofia, é o gosto de pontes construídas sobre abismos, disse Ana, vertendo líquido rubi num cálice de cristal, e Sofia, após um gole demorado, sorriu. Sim, e o aftertaste é nosso, doce lealdade. A vida familiar florescera em rituais cotidianos impregnados de cultura portuguesa. Manhãs de pequeno almoço com pão com manteiga e café de bule, tardes de cesta sob as figueiras com Inês a desenhar vinhas em cadernos, noites de histórias da avó, contadas pela mãe de Sofia via videochamada, lendas de moras encantadas que guardavam tesouros nos lagares. Ana, equilibrando CEO e mãe, delegava mais a Sofia, que brilhava como vice. Expandia o enoturismo com retiros diógenas em costas, atraindo casais de todo o mundo para fados do corpo e alma. És a minha musa sustentável, brincava Ana e Sofia. E tu, a minha toriga nacional, robusta e irresistível. Maria, agora em Barcelona com o ceramista, um homem de mãos calejadas como as de um oleiro de Estremoz, visitava anualmente, trazendo presentes, bonecas de trapos para Inês, inspiradas em trajes alentejanos, e vinhos espanhóis para comparar em provas cegas. O triângulo evoluiu para um mosaico, confessava ela numa tarde de piquenique no Jardim Botânico, onde borboletas dançavam em torno de hibiscos. Inês, correndo atrás de folhas secas, perguntava: Tia Maria pinta rios como o nosso? E Maria, ajoelhando-se: Sim, pequena, rios de cor que levam saudades embora. A amizade era bálsamo, apagando cicatrizes do passado com toques leves de perdão. Contudo, o destino, caprichoso como uma vendange tardia, impôs um último teste. Uma recessão global abalou os mercados vinícolas, exportações caíram, turistas escassearam e a Quinta enfrentou vermelho nos livros, ironia cruel para produtores de vinho. Ana, em reuniões tensas com o banco na Baixa de Coimbra, ouvia propostas de empréstimos com juros usurários, hipotequem as terras antigas, senhora CEO. O pânico instalou-se como bolor nas barricas, não posso arriscar o legado, Sofia. Inês precisa disto. Sofia, revisando contas à luz de uma secretária, propôs cortes criativos, reduz a staff temporário, mas investe em online, vendas diretas via app, com tours virtuais pelo Mondego. Debatiam até altas horas, Inês dormindo entre livros de contabilidade, um anjo improvável no caos. A crise aprofundou o laço. Ana aprendeu a vulnerabilidade de Sofia, que escondia noites de choro por medo de falhar como mãe. Sofia viu a tenacidade de Ana, forjada em solos argilosos. Juntas, lançaram uma campanha Adote uma Videira, onde clientes patrocinavam plantas, recebendo vinhos personalizados e atualizações por e-mail, fotos de brotos, notas de colheita. O buzz nas redes sociais, impulsionado por influencers lésbicas de Lisboa, viralizou Raízes Resistem. Maria contribuiu com uma série de NFTs artísticos das vinhas, arrecadando fundos em leilões digitais. Arte salva terra, como amor salva almas, escreveu. O ponto de viragem veio numa feira em Bordeaux, França, o Olimpo dos Vinhos, onde Ana e Sofia apresentaram herança sommelier-céticos. Vestidas de orgulho português, Ana num blazer com broche de orivesaria joanina, Sofia com lenço de linho de Nazaré, cativaram com a história. Este vinho a lealdade testada, por inundações, pragas e corações partidos, mas sempre renascido. Um distribuidor francês assinou contrato ali, sob as vinhas de Médoc, e o regresso a Coimbra foi triunfo. Aviões sobre o Tejo, brindes com champanhe no ar. O inverno de 2030, com Inês há 4 anos fascinada por presépios, trouxe reflexão. Durante a Epifania, com o rei Baltazar de cortiça na mão da menina, Ana e Sofia sentaram-se à lareira, o fogo crepitando como um fado baixo. O que o passado nos ensinou, amor? Perguntou Ana. Sofia, aninhando Inês, que traições são vendanjos ruins, podam-se para o melhor crescer. Lealdade é a raiz que fica. Maria, grávida do ceramista, enviou ecos, um baby grow para Inês com futuras vindimadoras e uma nota, o meu triângulo com vocês fechem gratidão. A primavera celebrou o renascimento, a quinta, Salva, plantou um bosque de sobreiros para cortiça sustentável, Inês espalhando bolotas com as mãos gorduchas. O verão de 2030 foi de vindima abundante, com ranchos dançando nos lagares e Inês cantando o primeiro fado, um balbucio rouco que arrancou gargalhadas. Ana e Sofia, de mãos dadas no lagar, sentiram o ciclo completar, do uke da carta de Maria ao abraço eterno.
Anos fluíram como um mondego sereno. Inês cresceu para a universidade, estudando enologia com paixão herdada, namorando uma rapariga de violas coimbrãs. Ana e Sofia, grisalhas mas radiantes, reformaram-se parcialmente, passeando pelas vinhas com netas hipotéticas em mente. Maria, avó de gêmeos, visitava com quadros novos, famílias entrelaçadas em rios de cor. No fim, num entardecer dourado de 2040, sentadas na varanda com cálice de lealdade envelhecido, Ana sussurrou: "O nosso fado foi escrito em uvas e lágrimas, mas termina em vinho doce." Sofia, beijando-a, e biluemos para sempre. Coimbra, com torres eternas e rio cantor, abençoavam o Manum, amor que testa, trai, mas triunfa na lealdade tecida pela terra portuguesa.